Eu não sei se em algum momento da sua vida você já refletiu que o mundo em que nós estamos, o mundo que nós conhecemos, nem sempre foi assim. Esse mundo que é repleto de guerras, repleto de violência, esse mundo que tem fomes, exploração de todo tipo, mentiras, infidelidade, esse mundo que se encontra assim hoje, ele nem sempre foi assim. Ele não foi criado assim. No capítulo 1 de Gênesis, relata que Deus criou o mundo. E tendo Deus criado, Deus sendo perfeito e bom, Deus criou o mundo perfeito e bom. Ao término da sua criação, Ele colocou dentro desse lugar, desse jardim, um homem. Criou a sua imagem e semelhança Adão e pôs ele para tomar conta do jardim, para cuidar desse jardim, cuidar dessa nova criação. Vendo Deus que o homem estava solitário, criou para ele uma companheira, uma mulher. E criou também da mesma forma, perfeito e bom. Deus deu que o homem desfrutasse desse lugar, dessa terra, e também da sua presença todos os dias, ao final da tarde, assim a Bíblia relata, que ele pudesse desfrutar de tudo e glorificar a Deus e participar dessa presença dele, participar dessa criação de forma tão boa, tão agradável, sem dor, sem violência, sem nenhuma dessas manifestações do pecado. Ao homem foi dado uma só regra, uma só lei, que ele não comesse da árvore do bem e do mal. A Bíblia relata que esse era o plano original de Deus, esse é o projeto de Deus para um homem, um projeto de comunhão com ele, um projeto de comunhão um com o outro e um projeto de unidade, de comunhão com a terra. Ele se alimentaria dessa terra e cuidaria dela, e seria algo realmente fantástico, né? A terra dando seu fruto de uma forma plena. Mas, como relata a Escritura, no capítulo 3 de Gênesis, aparece mais um personagem, que é a serpente. Nós já sabemos que essa serpente ela é o próprio Satanás, um ser que se rebelou contra Deus no céu e agora se volta contra a sua criação. E tentando Satanás a mulher, oferece a eles não só o fruto que era proibido, mas uma interpretação daquilo que Deus falou. Ela pergunta a Eva, se de fato o que Deus falou era como ele falou. Eu vou ler o relato para que a gente possa entender o que a Bíblia diz sobre isso. Capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 1 ao 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. Então se abriram os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse relato mostra que o homem e a mulher, eles cederam ao plano de Deus, cederam à proposta da serpente e se puseram em oposição ao plano de Deus. Está aqui dois projetos, né? O projeto de Deus, que era um projeto de bênção para nós, de vida, um projeto onde nós desfrutaríamos da presença dele todos os dias e viveríamos em paz. O projeto da serpente é que o homem se torne parecido com Deus, semelhante a Deus,
mas é impossível para um homem finito, um homem que foi feito, criado, ser como um Deus eterno. Não era para que o homem escolhesse o bem e o mal, porque certamente ele ia escolher errado, e foi isso que aconteceu. Quando um homem cede a proposta da serpente, a proposta do próprio Satanás, o homem escolhe para a sua vida um projeto que nasceu num coração rebelde. E é sobre essa escolha que a humanidade está fundada. Assim fomos nós gerados. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, e nós agora herdamos a imagem e semelhança de Deus, porém quebrada por Adão, quebrada em Adão. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5 que Adão gerou filhos e filhas segundo a sua própria imagem. Recebemos de Adão essa imagem espiritual caída, quebrada. Em Romanos capítulo 5:12, vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, duas consequências se revelam. A primeira consequência é que não habitamos mais na presença de Deus. Deus expulsou a Adão e a Eva do jardim, aquele lugar onde ele podia se encontrar com ele. Aquele lugar onde Adão e Eva tinham acesso ilimitado a Deus, onde eles podiam desfrutar, além de todas as coisas, desfrutar da presença do Senhor. Agora, houve uma separação entre Deus e os homens. Isaías 59 vai nos revelar que o pecado coloca a separação entre Deus e o homem. Essa é a principal e maior consequência do pecado. A principal e maior consequência do pecado é viver uma vida separada de Deus. O homem se tornou alguém separado de Deus. A segunda consequência é que, assim como Deus já tinha avisado ao homem, sobreviria sobre ele a morte. O homem agora não é mais um ser que viveria para sempre ou muitos anos. É um ser que morreria. Perdão. É um ser que não viveria mais eternamente, mas é um ser que passaria a morrer. E no pecado, nós, quando morremos, nós estamos separados de Deus. Isso é um grande problema. Então, a origem do pecado é essa. Ali em Adão e Eva está representada toda a humanidade. No lugar deles, nós também erraríamos. Mas também, além de representada ali toda a humanidade, eles transferiram essa natureza caída para nós, como nós lemos em Gênesis capítulo 5. E como se não bastasse um mundo construído sobre esse pecado, onde nós vemos agora todo tipo de maldade, todo tipo de guerra, todo tipo de inclinação ruim, onde há essa oferta do pecado sobre as nossas vidas a todo tempo, nós temos contra nós o próprio Satanás, que continua tentando a cada um de nós. E como se não bastasse, temos no nosso interior essa natureza caída. Então, contra o ser humano existe o mundo que oferta pecado a todo tempo, Satanás que milita contra o ser humano porque quer atingir a Deus, quer construir um império dele, e já construiu, e existe a nossa própria natureza caída, que nos impele a cometer erros e pecado a todo tempo. Então essa é a origem do pecado, a desobediência direta a uma ordem de Deus. A Bíblia também vai falar, irmãos, não só sobre a origem do pecado, mas agora por que o pecado atingiu a todos. O pecado se tornou universal. Romanos capítulo 3, 23, as Escrituras vão dizer assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Eclesiastes 7, 20, a palavra diz também: na verdade não há homem justo sobre a terra,
que faça o bem e nunca peque. Isso fala da nossa natureza. Não há um homem sequer que tenha passado a sua vida humana, toda a sua vida, sem cometer um único pecado. Nenhum dos homens gerados da descendência de Adão e Eva passou sua vida inteira sem cometer nenhum pecado, e isso nos desqualifica a estar na presença de Deus, a sermos religados a Deus e a morar com Ele no céu. Isso nos desqualifica isso. Essa é a universalidade do pecado. Todos pecaram. Revelando também que, sendo pecado universal, revela o nosso coração, a nossa natureza pecaminosa. Ao final do vídeo, irmãos, eu vou falar sobre qual é o remédio para isso e sobre aquele que não pecou. O próprio Deus, sendo feito homem, não cometeu pecado. Então, eu peço que, para ter um entendimento completo do assunto, o irmão fique até o final do vídeo. A natureza do pecado é uma natureza que nós todos compartilhamos, né? Uma criança, desde novinha, ela já demonstra alguns traços de que há no coraçãozinho dela alguns pecados. Ela aprende, no seu contexto social, aprende a mentir, aprende a bater. O pastor Russell Shedd, em uma palestra, nos diz que se uma criança tivesse o nosso peso e o nosso tamanho e a mentalidade de um bebê, provavelmente ela nos agrediria com tanta agressividade que nos faria mal. Então a natureza humana, ela se mostra desde cedo inclinada ao mal. Claro que as crianças são inocentes, né, irmãos? Nós sabemos disso. Uma criança, ela não tem consciência, ela é inocente, mas já demonstra que há uma natureza ali no coração que precisa, no tempo adequado, ser cuidada, tratada. Em Jeremias 17, 9, a palavra vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Marcos 7, 21 e 23, a palavra de Deus vai nos dizer: porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, há uma natureza pecaminosa dentro do homem que nós tentamos controlar. E na vida, algumas pessoas controlam melhor, outras não. Mas a realidade é que sem Cristo, todos nós, em algum momento, vamos errar o alvo. E errar o alvo é o significado da palavra pecado. Qual é o alvo? O alvo é acertar a lei de Deus, a vontade de Deus. E quais são as consequências do pecado? As consequências do pecado, como eu já mencionei, é a morte, e a principal consequência é a nossa separação de Deus. Isaías 59, 2 vai dizer assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A palavra diz que Deus esconde o seu rosto do pecador. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Isso quer nos dizer que sempre que o homem caminha por um caminho de pecado, o fruto, a consequência desse caminho vai ser a morte. A morte física e a que chamamos de segunda morte, que é a separação eterna de Deus. E o bom que
Nesse texto em que fala do salário do pecado, as consequências do pecado, ele também fala do dom gratuito de Deus, ou seja, o presente de Deus, que é dado de graça, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso aponta para a nossa incapacidade. Quando o texto diz que ele é dado de graça, significa que o homem, com o seu coração é inclinado para o mal, inclinado para o pecado, inclinado a pensamentos pecaminosos, ações pecaminosas, omissões pecaminosas. O homem inclinado, ele não consegue achar uma solução na sua própria carne, na sua própria humanidade que o leve para o céu. Não há nada que um homem faça para merecer a salvação e a vida eterna. A gente consegue pensar assim que Deus responsabiliza o homem por seu pecado e que os nossos pecados, sejam eles gravíssimos, ou seja, eles pecados que nós cometemos no dia a dia, seja pensamentos ou pequenas mentiras para nos livrar de algum problema, e isso para ele é uma ofensa. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todo pecado é um erro contra Deus. E por não conseguir viver de uma forma que nos faça merecer o céu, Deus teve misericórdia de nós. A solução dada por Deus foi essa que nós acabamos de ler. A vida eterna é um dom gratuito dado por Deus em Jesus Cristo. Em Efésios vai dizer assim, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é um conjunto de obras que vai nos levar para o céu. Ainda que existam obras que sejam reconhecidamente boas, somente praticar essas obras não podem fazer com que eu receba a salvação dos meus pecados, que eu receba a graça, o dom da salvação, que eu vá habitar com Deus no final. Mas o que faz com que eu seja salvo dos meus pecados é o próprio Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Cristo recebeu os nossos pecados sobre ele. Esses pecados que nos levariam a viver eternamente separados de Deus, esses pecados que nos levariam um dia a enfrentar a ira de Deus, e a Bíblia relata que o pecado ele não pode ficar sem a devida justiça da parte de Deus, porque Deus é um Deus justo. Esse pecado foi lançado sobre Jesus. E Deus lançou sobre Jesus a punição dos nossos pecados. Cristo pagou com a sua vida para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos livres do pecado. João 3,16, um versículo muito conhecido de todos nós, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o maior problema do homem é o problema gerado pelo pecado, que são a separação de Deus. Nós não estamos mais em comunhão com Deus quando vivemos no pecado. E a segunda é a morte. A primeira, a morte física. E a segunda, para aqueles que morrem separados de Deus, é viver eternamente separados de Deus. Essa é a nossa fé. É assim que nós interpretamos a vida espiritual segundo as Escrituras. Há uma saída para aquilo que o pecado causou. A saída é Jesus Cristo. Todos pecaram e todos estão destituídos, separados da glória de Deus.
mas Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e aquele que crê em Jesus, crê que ele recebeu os nossos pecados e se sacrificou por nós, esse pode ser feito filho de Deus. Não somente um filho da criação de Deus, mas um filho gerado espiritualmente. João capítulo 1, versículo 12. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não gerado da carne, da vontade humana, mas gerado da vontade de Deus. Então esse é o primeiro vídeo sobre o relacionamento discipulador. Ele explica a natureza do pecado, a sua origem, a sua universalidade, a nossa inclinação natural para o pecado e porque devemos buscar auxílio em Deus, porque as nossas boas ações não são capazes de salvar a nossa vida. Então, medite nessas palavras, medite nos versículos e ore. Peça a Deus que você compreenda, peça a Deus que você possa desfrutar dessa salvação em Cristo Jesus, porque ela é acessível a todos. Que Deus possa estar abençoando sua vida, que em tudo Ele possa estar suprindo você de entendimento, possa estar direcionando a sua vida para que você viva hoje o início da sua eternidade com Cristo Jesus. Que Deus possa estar abençoando você em nome do Senhor Jesus.